Olá, meu nome é Vitor Silvestre e você está no Bits e Chips, um canal voltado para desbravar todo o mundo da eletrônica. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo passado sobre o temporizador de 555, só que dessa vez a gente vai focar em toda a teoria, em todo o funcionamento mais detalhado da operação monoestável do temporizador e também a gente vai trazer resultados de simulação e comparar o que a gente encontra em simulação com o que a gente encontra aqui na teoria, na folha de dados, certo? Bom, iniciando aqui, a folha de dados ela fala para a gente sobre a operação monostável. É uma descrição bastante sucinta, certo? Ela mostra como funciona a conexão do resistor e do capacitor externo que a gente tem que colocar para atuar nessa configuração. E ela explica brevemente, coloca aqui, né, que se a saída estiver em nível lógico baixo, a aplicação de uma borda de descida, ou seja, a negative going pulse, que significa basicamente que se o nosso sinal ele está em nível lógico alto e a gente tem uma borda de descida bem leve, um pulso negativo assim, né? Significa que isso no pino trigger vai setar o flip-flop interno, ou seja, a saída Q barrado vai para nível baixo, porque quando a gente seta o flip-flop, a gente está atribuindo que a saída Q ela é igual a 1. E Q barrado é sempre o inverso de Q. Então, se Q é igual a 1, Q barrado é igual a zero. Da mesma forma que se a gente tem um Q igual a zero, a gente sabe que Q barrado é igual a 1, certo? Então, Q barrado vai para nível baixo, o que faz com que a saída ela esteja em nível lógico alto. Já vou explicar o porquê de esse fato da Q barrado estar baixo, a saída vai para nível lógico alto e desliga o transistor Q1. Já o capacitor C, como não existe caminho, como esse transistor aqui ele não está curto-circuitado, ele tem um caminho para ser carregado através do resistor RA até que a tensão atinja um determinado valor, que é a tensão de threshold, e quando ele atinge esse valor, a saída ela volta a nível lógico baixo, certo? Então vamos entender como é o funcionamento. Aqui só com o dispositivo a gente não consegue entender muito bem como que isso funciona. Por isso eu trouxe nessa outra figura aqui da direita a estrutura interna do 555. Então a gente tem a presença daqueles resistores internos que eu comentei anteriormente, de 5 kΩ. E como é que isso funciona? A gente vai ter basicamente que a nossa entrada vai ser inserida nesse pino trigger aqui, que é o nosso pino de gatilho, certo? A gente pode ver que a gente tem um comparador aqui. E esse comparador, ele está comparando a tensão no pino trigger com a tensão nesse ponto bem aqui. Lembra da questão do divisor resistivo? A tensão nesse ponto aqui, ela vai ser VCC sobre 3, certo? Então, sempre que a tensão no trigger for inferior a esse valor, a saída desse comparador, que está bem no set do flip-flop RS ou SR, como queira chamar, ela vai para nível lógico alto. Ou seja, sempre que eu coloco meu trigger em nível lógico baixo, ou seja, tenho aquele sinal de descida, aquele pulso de descida, eu seto meu flip-flop. Quando eu seto meu flip-flop, essa saída aqui, ela vai para nível lógico alto. E essas bolinhas aqui, elas simbolizam basicamente uma porta lógica inversora, uma porta lógica NOT. Ou seja, apesar de eu ter um nível lógico alto aqui, depois desse círculo, eu tenho um nível lógico baixo aqui. Ou seja, e aqui eu reinverto a saída. Ou seja, quando o meu Q é 1, eu inverto essa saída para o meu transistor. Ou seja, quando eu tenho uma saída de nível lógico alto no meu flip-flop, a base do meu transistor ela recebe nível lógico baixo. Isso faz com que ele entre em região de corte, certo? Porém, eu reinverto essa saída aqui, esse sinal da saída do flip-flop para a saída do meu 555, representada pelo pino out. Ou seja, ele estava em nível lógico alto, depois ele vem para nível lógico baixo, só que tem uma outra inversão e ele volta para nível lógico alto. Ou seja, quando eu tenho a minha saída do flip-flop em nível lógico alto, o meu TBJ ele entra em corte e a minha saída out ela também vai para nível lógico alto. Então é muito importante. Então o que a gente quer dizer aqui nessa configuração?
Basicamente, você pode perceber que o capacitor ele é conectado no pino de threshold e no pino de descarga, que é justamente o coletor do TBJ. Então, esses dois pinos eles estão curto-circuitados, existe uma conexão direta entre eles, feita de forma externa, ou seja, a gente precisa conectar esses pinos de forma externa, e o capacitor é conectado entre eles. Então, quando a gente tem um sinal, né, uma borda de descida, um pulso negativo, aqui no sinal de trigger, a gente faz com que o flip-flop seja setado, o transistor ele entra em corte e o capacitor ele se carrega a partir do VCC, ele se carrega através desse resistorzinho aqui R0 e ele carrega o meu capacitor. E o meu capacitor ele vai seguir carregando até que ele atinja a tensão de threshold necessária para que o flip-flop desligue. A gente analisou esse comparador de baixo, mas o que acontece quando o capacitor carrega e a tensão de threshold ela atinge determinado valor? Esse comparador aqui de cima, ele está comparando a nossa tensão de controle, que por default, por padrão, como a gente viu na última aula, pelo divisor resistivo, ela é VCC sobre 3 vezes 2, ou seja, 2/3 de VCC. Quando o capacitor ele carrega, quando a minha tensão de threshold ela é maior que a mesma tensão no capacitor, ela supera esses 2/3, eu tenho que esse comparador ele recebe nível lógico alto e eu reseto o meu flip-flop. E quando eu reseto o meu flip-flop, o comportamento é exatamente o inverso a esse comportamento descrito aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha saída ela é 0. O meu TBJ, dessa vez, ele não está mais em corte. Ele está em saturação. O que significa ele está em corte e ele está em saturação? Bom, essa situação de corte e saturação do transistor, vamos até apagar um controle mais aqui da borracha, para a gente apagar toda essa análise que foi feita aqui e vamos refazê-la e entender essa situação. Inicialmente, olhando diretamente somente para o transistor, como que funciona o transistor? A gente está ignorando a região linear de operação do transistor. Então, o transistor aqui, ele opera ou em corte, quando eu não tenho corrente de base, e quando ele está em corte, funciona um circuito aberto, eu não tenho conexão entre o terminal emissor e o terminal coletor. Contudo, se essa corrente IB aqui, ela é suficiente, ela é elevada o suficiente para eu conseguir passar da região linear, eu entro na região de saturação. O que significa? Que eu tenho basicamente um curto-circuito aqui. Na verdade, a gente vai ter uma leve queda de tensão de, sei lá, 0,3 volts. Depende do material com que esse transistor é fabricado, mas eu fecho esse curto. Então, quando a gente tem uma tensão de threshold superior a VCC vezes 2/3, ou seja, 2/3 de VCC, eu vou ter um sinal nível lógico alto aqui, eu vou resetar esse flip-flop, e quando eu reseto esse flip-flop, a minha saída do flip-flop ela é 0. Quando a saída é 0, como aqui eu sempre vou ter o sinal invertido, eu vou ter que o meu TBJ ele satura. O TBJ ele satura, porque eu vou ter esse sinal, esse nível lógico alto, vou ter corrente aqui, eu vou saturar. O que significa basicamente? Significa que eu estou conectando o meu pino de descarga à minha referência, ao meu ground. E a saída aqui do nosso dispositivo 555, ele também está em nível lógico baixo. Porém, é muito importante a gente ver que essa conexão aqui, lembra que o capacitor estava carregando. Essa conexão faz com que o capacitor ele comece a descarregar. Por quê? Porque o capacitor ele está conectado aqui, só que quando o pino de descarga, quando o transistor ele satura, esse pino de descarga ele tem basicamente uma conexão no terra. Ou seja, eu vou descarregar esse capacitor, não vou ter mais esse caminho. Esse caminho agora, a corrente ela vem por aqui, ela passa pelo resistor, só que ela vai direto para o terra. Então, o capacitor ele não se carrega mais. E esse é o funcionamento do
modo monostável, que a gente tem novamente as formas de onda. Então, quando eu tenho um pulso negativo, né, aqui no caso ele fala input, mas é o nosso sinal trigger, certo? Eu tenho o nível alto na saída momentânea e depois ela vai para o nível baixo novamente. Eu só tenho o nível alto na saída quando eu tenho outro pulso negativo aqui no trigger, certo? E aqui vocês conseguem observar. Aqui eu tenho a carga do capacitor e depois que ele chega naquele limiar que o comparador de cima atua, ele descarrega. E justamente esse período de carga do capacitor é o período em que o pulso se encontra em nível lógico alto. E esse período ele é dado tanto por essa figura, que a gente já viu como interpretar esses valores no outro vídeo. Se você quiser, você pode chegar, vou deixar aí no card. Mas ele funciona basicamente com essa equação aqui. Ou seja, o meu tempo do pulso, nível lógico alto, ele é 1,1 vezes o resistor RA vezes o capacitor C. Agora vamos ver como isso funciona na simulação. Certo? Vamos iniciar agora a montagem do circuito de simulação aqui no software Proteus 8 Professional. Estou usando o Proteus apenas por fins didáticos, você pode usar simulador de sua preferência, mas aqui no Proteus a gente tem algumas ferramentas um pouco mais didáticas, principalmente quando estamos trabalhando com eletrônica digital. Então, vamos entrar aqui na parte de biblioteca dos dispositivos, vamos escolher, clicando nesse botão P, e aqui a gente pode pick device, a gente pode escolher os dispositivos. Então, a gente pode só digitar 555. Então, já temos aqui o nosso... A gente tem um esquema dele e a gente também tem o modelo dele com o encapsulamento, caso você queira fazer suas placas de circuito impresso pelo próprio Proteus. Então, selecionamos ele. Agora a gente pode colocar ele aqui e a gente vai montar toda aquela estrutura, certo? Com algumas pequenas modificações, apenas para fins didáticos. Então, inicialmente, a gente vai precisar de um capacitor, do capacitor e do resistor, para a gente conseguir variar a largura do nosso pulso. Então, o capacitor ele fica entre os pinos 6, que são o trigger, e os pinos 7. Lembrando que na configuração monostável, esses dois pinos eles são curto-circuitados. Então, a gente vai vir aqui em terminais e colocar o nosso terminal terra, tanto no capacitor, como no próprio terminal de terra do 555. A gente agora vai precisar de um resistor. Vamos pegar um resistor qualquer aqui, certo? Depois a gente já vai fazer o cálculo dos valores, por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. E esse resistor, ele vai estar conectado na alimentação do pino VCC do nosso 555. O reset, nesse caso, como a gente não vai fazer uso dessa função reset, a gente conecta também no pino VCC e a gente precisa agora prover a alimentação para isso. A gente pode usar a própria fonte aqui, mas a gente vai usar o modo de gerador do próprio Proteus, que ele é mais simples de configurar. A gente só conecta aqui, seleciona se a gente quer um sinal CC, senoidal, um pulso. No caso, a gente quer um sinal CC fixo. A tensão de alimentação utilizada aqui vai ser de 5 volts, que a gente já viu na primeira aula, que é uma tensão de alimentação que o chip 555 aceita e funciona muito bem. Pronto, fizemos essa conexão. E agora, a única coisa que está faltando é a gente analisar a nossa saída. Para isso, vamos utilizar um LED. No caso aqui, vamos usar esse LED Aqua. A gente tem uma imagem de cor. Idealmente, em circuitos reais, a gente precisa utilizar um resistor para limitar a corrente desse LED, para a gente não conseguir danificar o nosso LED. Porque no nível lógico alto, muitas vezes que o seu controlador, que o seu chip, no caso do 555, oferece, ele é um nível de tensão maior do que a tensão para o LED ligar. E acaba que, como a gente tem essa tensão fixada, a gente acaba fornecendo muita corrente e pode danificar o LED. Aqui na simulação a gente não precisa se preocupar com isso, mas saiba que no seu projeto real é um cuidado que deve ser tomado. Então, a gente já tem o nosso LED aqui para a gente analisar. E agora a gente precisa fazer um esquema para que a gente tenha aquele pulso de descida. E como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar um botão. A gente tem um botão
Inclusive, um dos motivos para a gente utilizar o Proteus é que a gente consegue, durante a simulação, utilizar esse botão. Então, vou colocá-lo aqui. Esse botão, o outro terminal dele irá direto para o GND, certo? E a ideia é que quando a gente aperte esse botão, o sinal vai para nível lógico baixo. Isso já acontece. Se a gente apertar esse botão, a gente fecha exatamente o contato entre o TR e esse pino. Só que quando o botão não está sendo pressionado, a gente precisa que esse pino esteja em nível lógico alto. E a gente não pode simplesmente conectar isso aqui direto no VCC, porque se isso acontecer, quando eu conectar esse botão, a gente tem um curto entre os 5 volts e o terra. Então, como que a gente soluciona isso? A gente soluciona isso utilizando outro resistor. Esse é um resistor que talvez vocês já conheçam, chamado resistor de pull-up. Valor típico de 10K mesmo. E a gente conecta aqui no VCC. Isso garante que, enquanto o botão não está sendo pressionado, o nível lógico alto desse pino ele é de 5 volts. Porém, quando eu pressiono o botão, o nível lógico vai para 0. Ok? Em relação ao pino da tensão de controle, idealmente, a gente precisa, é recomendado pelo fabricante, que a gente insira um capacitor de 10 nano ou algum outro valor típico para fazer o desacoplamento e melhorar o ruído, evitando trepidações e coisas do tipo. Aqui, como estamos em simulação, não vamos utilizar, certo? Então, nosso circuito aqui ele está montadinho, e agora a gente precisa saber os valores de capacitância e de resistência que vamos utilizar. Para isso, vamos utilizar a calculadora do próprio Windows, mas você pode utilizar a calculadora de sua preferência. Com a calculadora em mãos, a gente sabe que a fórmula que dita o tempo em nível lógico alto da saída do 555, ela é definida da seguinte forma. O tempo é igual a 1,1 vezes o valor do meu resistor R1 vezes o valor do meu capacitor C1. Então, nesse caso, a gente vai fixar o resistor R1 em 1 mega, vamos deixar esse valor maior e vamos encontrar a partir disso o valor do meu capacitor C1. Então, o valor do meu capacitor C1, ele nada mais é do que 1, que é o período que eu quero, no caso eu quero 1 segundo, dividido por 1,1 da fórmula, vezes o valor do meu resistor, ou seja, 1 mega. Então, a gente tem esse valor aqui, que isso daqui nada mais é do que 0,909 microfarad. A gente pode usar 0, sempre usar o ponto aqui, nunca vírgula, 0,909, e quando a gente coloca o U, ele já reconhece como micro, o F microfarads. Então a gente vai ter, isso aqui já está setado, e vamos ver como isso funciona, certo? Vamos dar um play aqui na nossa simulação, ele dá uma piscadinha inicial, normal mesmo da simulação, e aqui, quando a gente aperta e solta o botão, a gente vê que o LED liga por um tempo que, você olhando no olho, aparentemente 1 segundo. Como que a gente consegue ter a exatidão desse tempo? A gente pode tanto utilizar um osciloscópio para analisar a onda, só que existem ferramentas no Proteus mais adequadas para isso. A gente pode utilizar um timer, um contador, né? Um contador temporizado, e a gente só conecta aqui no pino. A gente pode selecionar se a gente quer medir frequência ou tempo. Nesse caso, a gente vai ter os mesmos valores, porque como o período ele é de 1 segundo, o tempo que ele fica em nível lógico alto ele é de 1 segundo, acaba que a minha frequência também é de 1 segundo, né, já que é o inverso do tempo. Aqui a gente pode selecionar polaridade e a polaridade do reset também. Nesse caso, a gente deixa como padrão mesmo tempo medido em segundos. Então, agora, finalmente, vamos rodar nossa simulação e saber o tempo. Então, vamos apertar, vamos usar essa borda negativa. E a gente consegue observar que muito preciso o nosso timer. 1 segundo. Obviamente, se a gente colocasse mais casas decimais aqui, fosse repetir essa dízima periódica, assim como a gente tem aqui na calculadora, a gente obter um resultado mais preciso ainda. Mas já é um resultado bem preciso. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. A gente conseguiu tanto entender pela folha de dados toda a teoria de operação do 555 no modo monoestável, como a gente verificou isso em simulação também. Então, se vocês tiverem dicas, podem dar sugestões. Eu agradeço muito que vocês assistiram até aqui. Lembre de deixar seu like, se inscrever e até a próxima. Valeu!